Vamos ao momento da pregação, queridos. Quero dar continuidade. Eu falei há 2 domingos atrás acerca da adoração. Vou falar esse domingo acerca de adoração de novo e devo falar mais uma vez. Então, firme. Hoje eu vou falar muito. Fala aí, Jesus. Força aí. Eu costumo trazer algumas folhinhas. Hoje eu trouxe um livro. Então, vamos juntos. Conto com a sua boa disposição em ser ministrado pela palavra. Queridos, esse entendimento acerca de adoração mudou a minha vida espiritual. Esse entendimento acerca de adoração me tirou de um culto natural, de um culto normal, e me levou para um culto relacional, me levou para um culto sobrenatural, onde eu passei a ouvir a voz do Senhor, a entender o mover do Senhor. Então, foi transformador na minha vida. E certamente muitos de vocês, eu acho que todos vocês já têm experimentado isso, mas é muito oportuno que a gente sempre esteja exercitando esse conhecimento, nos alinhando sempre, para que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que a gente não venha se acomodar num culto natural, e gradativamente vamos nos desconectando do sobrenatural, nos desconectando de Deus. Esse é o motivo dessa pregação. Então é assim, desde o começo, desde sempre, Deus sempre quis intimidade com o povo dele. Deus sempre quis intimidade com o homem. Nunca foi projeto de Deus viver distante do homem, afastado do homem. Então, e prova disso, que o povo de Israel, você conhece a história, iria viajar pelo deserto, saindo do Egito até chegar em Canaã, até chegar na terra prometida. Esse povo ia vagar pelo deserto, e por muito tempo teriam que viver em tendas, sim ou não? Casas, habitações provisórias. Então, Deus, no desejo de estar com o povo dele, Deus fala para Moisés: faz uma tenda para mim, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, versículo 9 também, diz assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, queridos, é assim, a estratégia do tabernáculo foi uma iniciativa de Deus, para estar mais perto do povo dele. A iniciativa do tabernáculo mostra o desejo de Deus de estar pertinho do povo dele. Vira por mão do teu lado e fala: e aí, brother? Deus quer estar com você. Fala para ele: estar com você. Sempre, esse é o projeto de Deus, queridos. Estar com você. Olha para mim aqui: estar com você. Entende? Então, Deus quer estar conosco. O tabernáculo de Moisés, nós vamos falar aqui de 3 tabernáculos rapidamente. O tabernáculo de Moisés vamos pensar assim, era um templo transportável. Se desmontava tudo e levava embora. Por quê? Porque o povo estava caminhando no deserto. Era um templo transportável. Agora, não se engane, não era improvisado, não era mal feito. Pelo contrário, era muito bem feito e impressiona até hoje, pelos materiais que trabalharam, com os detalhes que trabalharam, com a riqueza com que trabalharam. Então, era um tabernáculo bem trabalhado, bem feito, cheio de detalhes. O tabernáculo de Moisés, ele tinha 3 cômodos, e aí eu falo do meu jeito, tá? Se você for ler aí os bacanas, os caras falam diferente, né? Lá em Capão Bonito, onde eu cresci, a gente ia falar que tinha 3 peças, né, mãe? Quando se referia a cômodos de uma casa, falava peça. Eu moro numa casa de 3 peças. Cozinhas, quarto e banheiro, 3 peças. O tabernáculo de Moisés tinha 3 cômodos. E no cômodo mais íntimo, no cômodo mais interior, mais reservado, chamado Santo dos Santos, lá estava a Arca do Senhor.
a arca do Senhor, e Deus se manifestava sobre aquela arca. O Êxodo 25, o versículo 22, diz assim, ali sobre a tampa, no meio dos querubins que se encontram sob a arca da aliança, eu me encontrarei com você, e lhe darei todos os meus mandamentos designados aos israelitas. Então, queridos, Deus se manifestou de uma forma poderosa no meio do seu povo, usando a estratégia do tabernáculo de Moisés. Do tabernáculo de Moisés. Uma vez por ano, fala comigo, uma vez por ano. O sumo sacerdote, o cara fazia um sacrifício para a purificação dele mesmo, fazia um sacrifício para a purificação do povo, e uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para ministrar na presença de Deus. Imagina a tensão, Então, queridos, o ambiente da presença do Senhor é um ambiente perigoso. Fala comigo, perigoso. O ambiente da presença do Senhor é um ambiente perigoso, exige temor, exige reverência, exige tremor, exige santificação. E certamente você já leu o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele detalha a exaustão, é até difícil a leitura, que ele detalha a exaustão, este culto, esta adoração ao Senhor, no tempo do tabernáculo de Moisés. Então, eu chamo esse culto de culto do cerimonial perfeito. Fala aí para o teu irmão, cerimonial perfeito. Um culto estabelecido por Deus. Deus deu as diretrizes de como Ele queria ser adorado. Então, este culto permaneceu por muito tempo mesmo. E aí a gente vai dar uma acelerada na história. E nós vamos até o sacerdócio de Eli. E aí eu preciso te dizer, no sacerdócio de Eli, era um tempo de corrupção. Pense num sacerdote corrupto, negligente. Pense nos filhos dele, carnais, corruptos. Mas esse povo estava ministrando na casa de Deus. Então, os caras não obedeciam os princípios de Deus. Os caras desonravam a aliança estabelecida com Deus, se relacionavam com Deus como se Deus fosse um amuleto, se relacionavam com Deus como se relaciona os pagãos, num modelo pagão. Queriam a proteção de Deus, queriam as bênçãos de Deus, mas não honravam a Deus, não viviam os princípios de Deus, pelo contrário, desonravam a Deus. Desonravam a Deus. Então, essa é uma parte que eu sempre passo reto, e nessa noite eu quero dar uma esmiuçada aqui para você. Esses filhos de Eli, eles fizeram um culto poderoso, a ponto do chão. Ô Tiagão, pede para segurar o volume lá. Os filhos de Eli, eles fizeram um culto poderoso, a ponto do chão tremer, mas Deus não estava com eles. O chão tremeu, mas eles não estavam com ele, Deus não estava com eles, e eles acabaram perdendo a última coisa que lembrava que um dia Deus esteve no meio de Israel. Eles perderam a arca da aliança. Então, vamos ler um texto longo, eu sempre pulo isso, mas é importante a gente ler, para a gente entender essa adoração. É 1 Samuel, o capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 11, é longo, mas nós vamos junto. Nesse dia, o povo de Israel, o exército de Israel, vai lutar contra os filisteus. E olha lá, quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão fez o quê? Tremeu, estremeceu.
Os filisteus, ouvindo o grito, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram. E Israel foi o quê? Derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu o quê? 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, o quê? Morreram. Queridos, aqui tem um estilo de adoração. Aqui tem um modelo de culto. O culto da euforia. O culto da euforia. O ânimo humano pode produzir muita coisa poderosa. O ânimo humano é capaz de fazer o chão tremer, é capaz de fazer os de fora achar que tem algo espetacular. O chão tremeu, os filisteus ficaram assustados, mas era só ânimo humano, era só euforia. Deus não estava com eles, era só de nós para nós. Esse é o clássico culto que eu falo para os irmãos, de nós para nós. Onde eu te animo e você retribui, eu te animo e você retribui, e nós nos achamos o He-Man. É isso. Então, eu te aprovo e você me aplaude, eu te aprovo e você me aplaude, e nós nos achamos os ungidões do Senhor. Tudo isso em detrimento dos princípios da palavra de Deus. Está aí. Qual que é o resultado? Qual que é o resultado deste culto, dessa adoração da euforia? Morte. 30.000 homens, é isso? 30.000 homens morreram. E perderam a última coisa que lembrava que um dia Deus estava no meio de Israel. A arca se foi, inaugura um tempo de Israel sem glória, e a glória se foi, e Icabode, é a palavra, né? E a glória se foi. Vou continuar a história aqui para você rapidinho. Os filisteus pegaram essa arca do Senhor, essa relíquia de guerra, e levaram para dentro do templo do Deus deles, Dagom, e colocaram a arca, na onde o Deus, o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, se manifestava dentro do templo de Dagom. E amanheceu o dia, Júnior, imagina o que aconteceu. Dagom caiu de cara, a estátua de Dagom caiu do seu pedestal e caiu de cara frente à arca do Senhor. Os caras falaram: não é possível. Colocaram Dagom de pé de novo. Falei assim: não, é uma coincidência. E no outro dia, eles já foram de madrugada, já estavam com medo, já tinham um mau pressentimento. E o que aconteceu com Dagom? Agora não só tinha caído, como tinha quebrado cabeça, perna, braço. E então o Senhor trouxe juízo sobre os filisteus, ia cometer-lhes com uma praga, com tumores. O povo ficou apavorado, botaram essa arca numa carroça e falou assim: some daqui. E aonde ela ia passando, o povo ia ficando mais desesperado ainda. Eu estou falando lá em 1 Samuel 5, viu? É um texto gostoso de ler. Se Levítico é difícil, esse aqui é uma delícia. Comece lá um pouquinho antes. Começa aí, lá nos filhos de Eli, vai um pouquinho antes, vai lá quando chama Samuel, começa a ler lá. Então, queridos, os deuses desta terra se prostram ante a ti, Senhor. Amém? Os deuses dessa terra, o Deus poderoso dos filisteus, caiu de cara no chão, frente ao Deus do povo hebreu, ao nosso Deus. Então Deus trouxe juízo, a arca volta para Israel, e a arca para dentro do terreno de Israel, e o povo recebe a arca, mas tem alguns curiosos. Fala comigo, curiosos. Esses aí que eu falo assim: não vamos encher a igreja de curiosos, Wilson.
Os curiosos, sabe o que os caras fizeram? Resolveram dar uma espiadinha para dentro da arca. E naquele dia, o Senhor também não aceitou essa irreverência, e 70 deles morreram. Então, meu amado, o ambiente da presença de Deus é um ambiente perigoso. Então pegaram a arca e deixaram na casa de um cidadão chamado Abinadab, e ela ficou lá por muito tempo, só para você ter uma ideia, abandonaram a arca lá, porque o reinado, ainda governou por muito tempo Samuel, e depois veio o reinado de Saul, que durou 42 anos, então vamos facilitar as contas, no mínimo 42 anos essa arca ficou lá abandonada, a presença do Senhor, Saul não foi atrás, a presença do Senhor ficou lá. Então vem o reinado de Davi, estou te contando a história, né? Vem o reinado de Davi. Imagina o Davi conversando com as pessoas. Mas como é que é, Marcelo? Como é que é, João? A glória de Deus se manifestava em cima daquilo. E o que acontecia? E como é que era? E você conheceu? Não, eu não conhecia. Foi o meu avô que falou para o meu pai, porque já passou muito tempo, né? Foi o meu avô que falou para o meu pai, que contou para mim. Cadê seu pai? Eu quero falar com teu pai. Não, meu pai está aqui. Meio gagá, mas está aqui. Aí, cadê seu avô? Não, meu avô morreu. Eu fico imaginando Davi querendo mais detalhes acerca da manifestação poderosa de Deus. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que quando Davi vai buscar a arca, ele quer recuperar a arca. Davi não quer trazer de volta uma relíquia do povo de Israel. Davi não está de olho numa relíquia histórica, numa relíquia religiosa, não. Ele quer trazer de volta a glória para Israel. Ele quer trazer de volta a glória do Senhor para Jerusalém. É isso. Ele quer trazer de volta. Ele quer restaurar a glória do Senhor para Israel. E você sabe que Davi recupera. Eu vou encurtar, vou pular um pedaço aqui. E ele traz essa arca. E ele chega e coloca essa arca debaixo de uma tenda, que a gente convencionou chamar de tabernáculo de Davi, mas não tem nada a ver com o tabernáculo de Moisés. Essa tenda, ela não é dividida em cômodos. Essa tenda, a arca não fica na parte mais íntima, a arca fica exposta para todo mundo. Não tem véu, não tem separação, não tem cômodo reservado. Davi coloca essa arca debaixo de uma tenda. Pense numa tendazinha daquela que a gente consegue fazer, com 5 estacas e um telhadinho. Davi coloca ali e estabelece um culto de adoração ao Senhor, uma festa de adoração ao Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, não para. O povo está lá, santo, 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 não para, santa, santo, santo, e dança, e não para. Assim foi todo o reinado de Davi. E aí vem um detalhe muito legal, que você precisa entender quem é essa figura Davi, a importância dessa figura para a adoração. Eu chamo Davi do profeta fala do futuro, Davi é o profeta da adoração. Davi vai estabelecer uma adoração que só se tornaria realidade novamente depois do sacrifício de Cristo. Então, a adoração contínua estabelecida por Davi, sabe o que é, queridos? Aponta para uma adoração que é um estilo de vida. É a adoração que eu e você temos o privilégio. A adoração 24 horas, 7 dias por semana, é adoração contínua. Sabe o que aponta? Aponta para um estilo de vida. Eu sou adorador, você é adorador, sim ou não? Pregamos na semana passada, retrasada. Qual que é o nosso primeiro chamado? Adorador. Uma vida de adoração. Segunda-feira eu sou, e terça, quarta, sexta, no feriado, eu vou sair de férias. Eu vou sair de férias. Você é adorador. É isso. Davi, essa adoração contínua aponta, queridos, para um estilo de vida.
Sabe o que é? A arca disponível à vista de todos. Sabe o que é? A glória, significa que a glória está disponível a todos. Uma adoração sem barreira, qualquer um saiu para trabalhar, passou pela rua, a arca do Senhor lá, e o que tinha lá? Adoradores, e voltou do serviço, e estava lá a arca do Senhor à vista de todos, uma adoração sem barreira, uma adoração sem véu que separa, uma adoração sem intermediário. Sabe o que é? Aponta para aquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz, quando Ele bradou, está consumado, o véu rasgou. Eu e você hoje vivemos nós podemos adorar o Senhor sem véu, sem barreira, eu chamo de, o nosso tempo, queridos, nós vivemos de cara para a glória, de um tempo de céu rasgado, um tempo de céus abertos, nós temos livre acesso ao Pai, sem barreira, sem véu, sem intermediário. Davi experimentou isso aqui. Então, sabe, Davi, meu irmão, é um cara completamente antenado com o desejo de Deus. Tem uma fala melhor, né? Um homem segundo o coração de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Estar no meio do povo dele. Nunca foi desejo de Deus se esconder. Nunca foi desejo de Deus ser privilégio de alguns. Davi entendeu esse negócio, cara. E lá estava a arca disponível a todos. A todos. O sacerdote entrava uma vez por ano, agora está disponível a todos. A todos. Adoração contínua. Então Davi revolucionou a adoração. Vou mostrar alguns textos para você. 1 Crônicas, o capítulo 16, o versículo 7, o versículo 8, diz assim, ó. Foi naquele dia que pela primeira vez, fala comigo, primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Davi introduz a música no culto. E Davi também vai introduzir, sabe o quê? Uma adoração espontânea. Olha o que Davi fala: deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito, cante para ele, louve-no, cante todos os seus atos maravilhosos. Você continua lendo, ele faz exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Adore, igreja, adore, exalte o Senhor, glorifique o Senhor. Viu? Davi introduziu a música no culto. E também, queridos, introduziu mensagens espontâneas de amor, de adoração, de exaltação, um culto espontâneo. O culto ganhou espontaneidade, liberdade. Adora o Senhor, exalta o nome dEle, deem graças ao Senhor, é isso. 1 Crônicas 23, o versículo 5, 4.000 para louvarem o Senhor, separando pessoas, com instrumentos musicais, que Davi fez o quê? Preparou com esse propósito. Davi fez instrumentos, para que a adoração do Senhor fosse mais incrementada. O negócio tem que ficar legal. Não pode ser rústico, não pode ser liso, tem que ser caprichado, é isso. Davi incrementou o culto. 1 Crônicas 25, versículo 1 e versículo 3, olha isso. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, e de Remã, e de Jedutum, para o ministério do quê? De profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, aqui vai vir uma série de nomes para você pôr aos teus filhos, amém? Vai lá, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias, Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai Jedutum, que fazia o quê? Que profetizava ao som da harpa, para agradecer e louvar ao Senhor. Sabe o que Davi descobriu? Descobriu que os instrumentos nos ajudam. Davi descobriu que os instrumentos criam um ambiente favorável, nos facilita a se conectar com Deus. Quantas vezes você vai orar, você põe uma musiquinha, e a gente fala: nossa, cara, eu descobri um negócio, cara, eu coloco uma musiquinha. Davi descobriu antes, meu irmão.
Davi descobriu antes. Não é mais gostoso orar com a musiquinha? Quando fica um sonzinho dos instrumentos, assim, não é mais gostoso? Viu? Davi também descobriu que no meio da adoração há um ambiente profético, profetizar ao som dos instrumentos, há um ambiente profético. Eu ministro o Senhor e o Senhor ministra a nós, eu ministro o Senhor ministra a nós. Há uma troca entre o céu, entre a terra, há uma coisa fantástica da presença de Deus. Ministramos a Deus e Deus ministra a nós, há um ambiente profético. Davi descobriu. Olha o que Davi descobriu também, esse é o salmo que a Regiane gosta, Salmo 51, versículo 16 e versículo 17, diz assim: não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Se o negócio é ritual, deixa comigo que eu faço, é isso que Davi está falando. Se o negócio é ritual, se ritual basta, deixa comigo que eu faço. Mas ele descobriu diferente, meu irmão. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Sabe o que Davi descobriu? Davi entendeu que a adoração precisa ser em verdade. Fala comigo, verdade. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que o Senhor busca por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não quer ritual, o Senhor não quer ativismo. Davi entendeu que o Senhor requer algo precioso, o Senhor requer algo do nosso coração, o Senhor espera de nós essência, algo que nos represente, o Senhor espera de nós, porque nesse culto o sacrifício sou eu. O Senhor, é isso, Davi entendeu, cara. Davi entendeu. Então, se a adoração lá de Moisés, o tempo de Moisés, era um cerimonial perfeito, a adoração aqui de Davi é da liberdade plena. Fala comigo, liberdade plena. Liberdade plena. Então, viu, Davi praticou uma adoração esperada para o tempo da graça, para esse tempo. A adoração do véu rasgado, a adoração de cara para a glória. Então, enquanto Davi reinou, foi assim, adoração contínua, permanente, diante da presença de Deus. E Deus permitiu que qualquer um pudesse estar na presença dEle, qualquer um. Voltou do serviço, saiu do boteco e passou lá, o que ele via? A glória de Deus. E ele voltou, viu a glória de Deus. Entende? Deus permitiu. Bom, sobe ao trono o filho de Davi, Salomão, e Salomão constrói um templo para o Senhor. Era o desejo de Davi, Deus não permitiu. Salomão constrói nos moldes, inspirado no templo de Moisés. Então agora a arca volta para o Santo dos Santos, e agora tem um véu que separa. Esse véu seria rasgado quando Cristo bradou lá no Calvário: está consumado. Aí o véu do templo se rasgou. Então, agora no templo de Salomão, tem um véu que separa. Mas Deus também se manifestou de uma forma poderosa nesse templo. Então, o templo de Salomão, ele expressa a riqueza. O templo de Salomão, ele expressa a riqueza, a estrutura poderosa e ostensiva. E ali Deus também se manifestou. Agora vem comigo. Você já sabe, porque eu já preguei outras vezes. Há uma promessa bíblica de restauração de um tabernáculo. Nós temos uma revelação maior, nós temos a Bíblia, né? E aí você vai dizer assim: Gil, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, se tem uma promessa para um tabernáculo, mas Deus não habita em tabernáculo, o que está em jogo nessa promessa é o restaurar da adoração. Estão comigo? Faz uma análise aí. Qual adoração você acha que será restaurada? A adoração do culto de Moisés, cerimonial perfeito,
de Eli e dos seus filhos, a adoração da euforia, a adoração de Davi, da liberdade plena, ou a adoração de Salomão, que é da estrutura perfeita, da estrutura rica e perfeita. Qual que você acha? Fala para mim. De Davi, não dá nem para duvidar, né, meu? Amós, queridos, Amós, capítulo 9, versículo 11, e aí eu pulo para o 13, diz assim, ó: naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, e a reerguerei, para que seja como era no passado. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Há uma promessa de restauração, da adoração livre, espontânea, de véu rasgado, de cara para a glória, diante de Deus, sem intermediário, sem barreira, onde o sacrifício sou eu. Esse é o nosso tempo, meu irmão. Esse é o nosso tempo. Corri a história para chegar nos nossos dias. Esse é o nosso tempo. Quando Jesus bradou, está consumado, não tem mais barreira. Eu tenho livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai. Nós estamos de cara aberta para a manifestação gloriosa de Deus. Vivemos um tempo de adoração, de véu rasgado. E o desejo de Deus sempre foi ministrar ao povo dele. Ele continua com esse desejo. Ele continua com esse desejo de estar no nosso meio, ministrando a nós e nós ministrando a Ele. Ele continua com esse desejo. Cabe a nós, meu irmão, cabe a nós manifestar a adoração que Ele merece. Amém? É isso. Corri na história para a gente chegar nos nossos dias. Jesus tornou isso possível. Jesus tornou isso possível. Então, o restaurar da adoração, o propósito é restaurar a adoração do tempo de Davi. Como é que era essa adoração? É uma adoração intensa, vibrante, em essência. Essa adoração trará a glória de Deus para os nossos cultos. A adoração vibrante, porque a adoração, ela tem intensidade, ela tem atitude, ela requer de nós intensidade, atitude. Então, essa adoração trará para os nossos cultos a glória de Deus e proporcionará uma colheita contínua. Então, o texto aqui na NVI, ele dá uma misturada, mas eu trouxe aqui, é só o versículo 13, na nova linguagem de hoje. A glória de Deus nos nossos cultos produzirá uma colheita contínua e abundante. E a nova linguagem de hoje vai nos ajudar, porque a gente não manja nada de agricultura, né? Nós já perdemos essa mão. Olha lá o que diz o versículo de Amós 9, 13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. A glória de Deus será abundante, e a colheita será abundante. O rio de Deus será abundante, e a colheita do Senhor será abundante, nesse ambiente da glória do Senhor. Posso ouvir um amém? Mergulhados na glória, cada crente tendo um encontro com a glória do Senhor. Sabe, meu irmão, às vezes as pessoas, elas frequentam as nossas igrejas e desviam, porque nunca sabe o que é? Elas experimentaram de nós, nunca experimentaram da glória do Senhor. Foram batizadas nas águas, mas nunca foram mergulhadas na glória do Senhor. Nunca tiveram um encontro real com o Senhor. Elas romperam com o mundo e entraram por essas portas, mas nunca experimentaram da presença do Senhor. Lembra lá? É o evangelho que eu vivia, natural, normal. O Senhor quer restaurar essa adoração, esse tempo
de glória, de manifestação gloriosa dele. Na onde? No nosso meio. Posso ouvir um amém de novo? Adoração da liberdade plena nos impõe responsabilidade. Fala para o teu irmão aí, nos impõe responsabilidade. Eu orei para o Senhor segurar o relógio, parece que ele até parou. Glória a Deus. Agora eu cheguei no ponto que eu queria. Mais 1 hora e eu encerro. A verdade é assim, meu irmão. Muitos de nós, vamos ser francos, verdadeiros, crescemos num ambiente de adoração natural. Nós crescemos num ambiente pensado e dirigido pelo homem, cheio de sabedoria do homem, cheio dos recursos humanos, cheio da habilidade do homem, da cultura do homem, da filosofia do homem, da politicagem, da bajulação. A gente cresceu nisso. A verdade é essa, crescemos nisso, e isso se tornou normal para nós. Isso se tornou o nosso culto, ficou normal para nós. A verdade, queridos, é que o Senhor, quando fala de restaurar a adoração, o Senhor está nos chamando para uma adoração mais íntima, mais pessoal, mais profunda nele, e nós precisamos conhecer mais dele, porque quem não o conhece, corre o risco de desonrá-lo. Estão comigo? Nós precisamos conhecer mais de Deus, mais do santo, mais do puro, mais do imaculado, mais do eterno. Nós precisamos conhecer. Então, esse ambiente da glória de Deus é um ambiente perigoso. Fala para o teu irmão, faz assim, perigoso. Principalmente, sabe para quem que é perigoso? Principalmente para os simpatizantes do mover do Espírito. Curioso, que quer dar uma espiadinha, entende? São simpatizantes do mover do Espírito, eles querem estar no meio do sobrenatural. É perigoso para esses, porque ao mesmo tempo que ele quer desfrutar da glória de Deus, ele quer se desfrutar da presença de Deus, eles não reconhecem, eles não se convenceram de que precisam morrer para si mesmo. Eles não reconhecem que precisam abandonar velhas práticas, velhos costumes, velhos hábitos. Eles querem dar uma espiadinha, só dar uma espiadinha para dentro da arca. Mas isso aqui nos desafia a viver os princípios do Senhor, intimidade com Ele, viver os princípios dEle, o amar na intensidade que Ele merece. Então, quando vivemos nessa liberdade, nessa plena liberdade, dessa adoração de véu rasgado, de livre acesso ao Pai, esse ambiente exige de nós quebrantamento. Quebrantamento. Já pregamos muito acerca disso. Quebrantamento. O que é quebrantamento, meu irmão? Nós precisamos cultivar em nós uma pronta disposição. Quebrantamento é uma pronta disposição de se arrepender, de perdoar, de reconciliar, de confessar, de abandonar o pecado, de dar nova chance a outras as pessoas. É isso. Quebrantamento é isso. Quebrantamento é isso. Então, no mover da glória de Deus, a gente precisa ter uma consciência. Nada é oculto. Nada é oculto. Não dá para ficar... Não dá para ter vida dupla, não dá para ter dupla personalidade, nada é oculto. O texto de Lucas 12, versículo 2, versículo 3, diz assim, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Dos telhados. No mover da glória não há nada oculto que não será revelado. E a verdade aqui é o seguinte, queridos, o Senhor não quer nos expor, o Senhor não nos quer envergonhar, pelo contrário, Ele quer nos libertar do auto-engano. Sabe o que é o auto-engano? É assim, a gente cria um pensamento, a gente cria um cenário, a gente cria uma narrativa,
e começa a acreditar que o errado é certo. Mas de verdade, esse é o auto-engano, de verdade. Esta é a cegueira que muitas vezes falamos na palavra de Deus. Por exemplo, um exemplo muito claro disso era Saulo, sim ou não? Cego espiritualmente, pelejando contra o Senhor, mas imaginando estar do lado do Senhor, entende? Cego, auto-engano. Então, o Senhor quer nos libertar, nada está oculto, nem a nossa cegueira, o Senhor quer nos libertar. O Senhor quer nos libertar também, queridos, da hipocrisia, da fé fingida. Sabe o que é a fé fingida? É diferente do auto-engano. A fé fingida, sim, o cara tem vida dupla. Ele sabe que ele é malandro, mas ele veste uma cara de santidade, entende? Mascaradão. Ele põe uma roupa de crente, um estilo de crente, e projeta uma espiritualidade que não vive. É isso, nada está oculto. No mover da glória do Senhor, nada está oculto. O Senhor revela, e não é para nos expor, não é para nos envergonhar, é por nos amar. É para nos amar. É para nos amar. Então, o segredo, qual que é o segredo? Como desfrutar, né? O segredo, como desfrutar, anota, se você está anotando, anota, essa é a parte boa. Como desfrutar da presença de Deus em segurança. Ananias e Safira ignorou isso, morreu. Como desfrutar da presença de Deus em segurança? É assim, ó, não espera ser revelado, não espera ser gritado do telhado. Tome uma atitude primeiro. Qual que é a atitude? Quebrantamento. Eu vou falar uma palavra, você fala rápido, tá bom? Essas são as atitudes que eu e você precisamos ter diante da glória do Senhor. Confesse. Rápido. Confesse. Perdoe. Se humilhe diante de Deus. Se arrependa. Reconcilie. Rápido. Não espera. Sabe por quê? Porque o culto não vai ficar. Não vai passar. Nesse ambiente o Senhor há de tratar conosco. É isso, cara. Por nos amar, por não querer nos perder. Então é isso. Precisamos resolver rápido. Mais uma dica. Como viver em segurança em meio à glória de Deus. Levítico 10, versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Momento triste lá da história, mas sabe que é mais um segredo nesse ambiente da glória, para se viver de uma forma segura, diante da glória do Senhor, viu? Adore ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Como é que eu vou viver, Gil, no meio dessa manifestação gloriosa de Deus? Adore ao Senhor, exalte o Senhor, glorifique o Senhor, honra o Senhor, fala para o irmão, honra o Senhor. Sabe, queridos, nós chamamos a presença dEle, chamamos a presença do Senhor, honra o Senhor, é isso. O acesso fácil à presença de Deus, o fato de ser acessível, não significa que é qualquer um. É o Deus, o eterno, o poderoso, o santo, o puro, o imaculado, o nosso amado, o bendito. Adore-o. Então, a intenção dessa pregação é te despertar para adorar ao Senhor. Adorar o Senhor, um estilo de vida, e quando junta a igreja, nós adoramos o Senhor com intensidade, com vibração. Sabe por quê, queridos? Porque as nossas atitudes, já preguei isso para os irmãos, ou honra ou desonra, não tem meio termo, cara, não tem coluna do meio, não tem como, não, eu estou numa posição neutra, não tem, cara, ou honra ou desonra, e o que Deus espera de um adorador, lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana, é que o adore em espírito, então, que tenha uma conexão refinada, direta, ligada nele, e em verdade. Em verdade, o que é isso? Que lhe oferte não apenas um ritual,
mas que oferte a essência de nós. O sacrifício sou eu, já falei aí para trás. A adoração em verdade, meu irmão, ela tem expressão. Ela tem expressão. Ela tem atitude, ela tem vibração, ela tem intensidade. Aprendemos isso com Davi. Então, no ambiente da glória do Senhor, nós precisamos adorar o Senhor com expressão, com atitude, com intensidade, com algo que me representa, eu inteiro, corpo, alma e espírito, eu integral. Então, olha que horroroso, podemos nos reunir, olha que horroroso, fala para o teu irmão, horroroso, nós podemos nos reunir com o pretexto de adorar o Senhor, chamamos a presença do Senhor, e com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, nós apresentamos a Ele uma adoração de protocolar, nós apresentamos a Ele uma adoração desconectada da nossa essência, não é em verdade. Nós apresentamos a Ele uma adoração displicente, cansada. Tem um texto na Bíblia, não sei se você conhece. O meu povo cometeu 3 pecados. Fez churrasco de domingo, não convidou o pastor e dorme no culto. Tem isso na tua Bíblia? Não tem, obviamente que não tem. Mas esse pecado, nós corremos o risco de chamar a presença do Senhor e não o adorar com a intensidade que Ele precisa. Olha que coisa, que horroroso, fala comigo, que horroroso. Chama e não honra. Desonra, contrário, né? Desonra. Amós, o capítulo 5, continuo lá na Amós estava vivendo esse tempo de desonra, meu querido. E ele diz, olha o que Deus diz, o Senhor estava sendo desonrado, mas a música não parava, as ofertas continuavam, as oferendas continuavam, o ritual continuava. Davi já sacou, se fosse ritual eu traria, mas o que o Senhor quer é algo mais. Lembra? Nós lemos o texto, mas olha lá o que rolava no tempo de Amós, olha o que Deus disse ao povo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocausto e oferta de cereal, isso não me agradará, mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas, afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene, em vez disso, me adora com intensidade, me adora vivendo com um estilo de vida, vivendo os princípios da palavra de Deus. É isso. Retidão, verdade, essência, viva os princípios, tenha um estilo de vida compatível com os princípios de Deus, é isso. Então, o incrível é assim, no mesmo culto, tem pessoas honrando o Senhor, adorando o Senhor, com intensidade, com vibração, e alcançando graça, misericórdia, perdão, revelação. Deus fala com o cara fala, pastor, Deus falou comigo. Glória a Deus, porque o Senhor está no nosso meio, e essa pessoa vai para casa cheia do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, e ela não aguenta, porque ela transbordante do Espírito Santo fala para outros, e contagia outros, e inspira outros a viver um compromisso com Deus. Mas nesse mesmo culto, nesse mesmo ambiente, debaixo dessa mesma glória, tem alguns alheios, apagados, desconectados, displicentes, dispersos, desligados, olhando para a luz. Eu não estou falando de recém-convertido. O recém-convertido só precisa ser discipulado. Eu muitas vezes vejo incrédulos, gente que nunca entrou numa igreja, e ele olha para um lado e ele vê um santo, ele olha para o outro, vê outro prostrado no chão, ele vê outro, e ele fala assim, esquisito. Ele faz algo, ele entende do jeito dele a atmosfera, e ele faz algo.
Para quê? Para exaltar o Senhor. Mas muitas vezes, no mesmo ambiente, onde uns estão sendo abençoados, estão recebendo revelação, estão ouvindo de Deus, outros voltam para casa, estavam no mesmo ambiente e voltam para casa vazios, reclamando no carro, brigando com o filho, brigando com a esposa. Meu Deus, eu preciso chegar em casa, tempo do Fantástico. Nossa, o pastor falou demais hoje. Jesus, quanta palavra dura. As pessoas querem afago, e o Senhor quer manifestar a glória. As pessoas querem afago do homem, e Deus quer nos derramar a glória. É isso, queridos, é isso. Então, meu amado, encerrando, a verdade é que quem não sabe com quem se relaciona, corre o risco de desonrar. Eu e você conhecemos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Eu e você conhecemos ao Senhor. Eu e você vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com temor, com tremor, com reverência, com essência, com alegria, com ousadia, com vibração, com intensidade, com paixão, com tudo que temos e com tudo que somos, corpo, alma e espírito, porque Ele merece ser adorado. Amém, amém, glória a Deus. Vamos nos pôr em pé.